Tudo bem, senhor Frank? Frank Dias Diogo? Sim. Senhor Frank, o senhor é nascido em 7 de março de 1998, filho de José Aparecido Diogo e Deusilene Gonçalves Dias? Sim. Antes de ser preso, o senhor estava residindo na Avenida Presidente Vargas, número 718, setor central aqui em Montes Claros? Sim. O senhor é casado, solteiro? Solteiro. O senhor tem filhos? Não. O senhor trabalha de quê? No momento ainda estava trabalhando somente na fazenda. Só lá, né? O senhor tirava uma renda média? Fazia alguns bicos por fora, alguma coisa ali, alguma coisa aqui, em vacina e algumas outras fazendas. O senhor tirava uma média de quanto por mês? Tirava uma média de 2.000 e pouco, Pouco mais de 1.800, quase dois essa salários. faixa. Quase. O senhor já respondeu algum processo criminal antes desse? Respondi sim. Respondeu? O senhor sabe se o senhor foi condenado, absolvido? Fui condenado. Né? Cumpre pena? Creio que tá recorrido. Ah, tá certo. Senhor Frank, vou fazer algumas perguntas aqui para o senhor, o doutor Julimar, o doutor Anderson, o doutor Isley, o doutor George, podem fazer também, perguntas para o senhor. Caso o senhor queira responder, é um direito que o senhor tem, e até a oportunidade de o senhor trazer algum esclarecimento, trazer alguma situação que não foi colocada nos autos. Sim. E também importa falar para o senhor que, havendo eventual confissão, uma eventual pena há uma diminuição. Sim. Mas caso o senhor não queira responder, pergunta também é um direito que o senhor tem, e os jurados já sabem que isso não vai ser de modo algum usado em favor do senhor. Tá bom? Sim. O senhor Frank aqui diz que no dia 18 de setembro de 2020, o senhor, junto com o senhor João Paulo e o senhor Gabriel, mataram o senhor José de Aparecido Diogo. Isso aconteceu? Não. Não. O senhor sabe quem matou o senhor José Aparecido Diogo? Não. Não. Nesse dia, 18 de agosto de 2020, o senhor estava onde? No dia 18? Isso. Eu estava na fazenda. Saí logo após, eu cheguei aqui na cidade, era umas 7h30. E o senhor chegou na cidade e ficou aqui até que horas? Eu fiquei aqui até umas 10h30, 10h40, se eu não me engano muito. O senhor ficou aonde, assim? Na casa de alguém? Da avó da minha ex-namorada. E aí, quando o senhor chegou de volta lá na fazenda, senhor, foi que horas? Ou o senhor foi só no dia? Né? Era umas 11h05, 11 horas, eu não lembro muito bem. Aí o senhor chegou lá, o pai do senhor não estava lá? Não. E aí, o que o senhor fez? Exatamente, eu cheguei no decorrer, eu não vi nenhum carro, estava tudo muito apagado, só a luz do galpão acesa. Eu fiquei assim, aí eu parei o carro e comecei a buzinar lá na porta de casa. Comecei a buzinar e ninguém respondia. Aí eu abri o vidro e gritei, né? O nome do Cuiabano, o nome do meu pai, eu conheço pra fora. O que aconteceu? Eu falei, uai, meu pai não tá aí não? Ele falou, não, seu pai saiu, tava aqui agora. Aí eu peguei e falei assim, uai, ele tá aqui, ele saiu. Ele falou, saiu não? Eu falei, saiu. Aí não tinha caminhonete, não tinha nada. Eu falei pra ele, uai, eu vi uma moto lá na entrada, lá em cima, lá meio esquisito. Aí chamei ele pra nós ir lá ver. Só que quando a gente voltou lá, a moto não tava lá mais. O senhor sabe dizer como é que era essa moto? Sim, senhor. Como que ela era? Uma moto vermelha. CG, o senhor sabe? É uma 150. Tá. E aí o senhor deu falta do... O senhor viu que seu pai não estava lá, e aí o senhor passou a noite, dormiu, como é que foi? Eu comuniquei a minha mãe, porque, como foi dito, meu pai não poderia estar bebendo. E eu comuniquei a minha mãe para que ela viesse a ver se ele estava lá na cidade, né? E fiquei na fazenda para dar algum aviso se ele teria chegado. E no decorrer elas viram, procuraram, chegaram na fazenda, mas ele não chegou, não retornou à fazenda. E aí o senhor foi atrás dele, procurou mais alguém, procurou a polícia? Não, porque como foi dito, meu pai era autônomo, ele não tinha celular.
E ele não aceitava que ele já estava chegando assim no período da velhice. E ele não aceitava regras. As regras eram ele quem ditava as regras. E ele sempre saía, sempre foi independente, mas eu sempre estava ali. Eu passava onde ele estava, eu via a caminhonete, eu via ele, ou minha mãe via, ou alguém via. E a gente sabia por onde ele andava. Tinha essa preocupação por onde ele andava, devido morar a 8 quilômetros, uma fazenda, e ele só. Entendi. E aí, o senhor achou que ele estava fora porque a caminhonete também não estava lá? Achei que ele saiu, mas ele iria retornar, devido a gente não ter achado ele, mas ele iria retornar. Porque não era normal ele ficar desaparecido, ele sempre retornava. E quando foi que o senhor ficou preocupado? Quando eu fiquei preocupado, quando eu levantei cedo, minha mãe falou, seu pai não chegou ainda. Eu falei, então eu vou tirar leite e vou lá para a cidade ver o que aconteceu. E aí peguei, tirei o leite e vim para a cidade. E aí o senhor procurou a polícia? Como é que foi essa questão? O senhor foi na polícia civil, não foi? Foi na polícia militar? Não, a gente foi lá no batalhão de polícia aqui. Se inclusive o fórum tiver mudado de lugar do lado, estava fechado, não responderam. E aí logo um pouco depois do almoço a gente entrou em contato com o seu Lorivan. E foi onde vocês informaram que... Sim, senhor. Mas antes disso o senhor tinha feito buscas por ele? Tinha passado onde ele gostava de ir, na distribuidora, visto se ele tinha falado em algum lugar que ele ia. Ele tinha amigos em outras cidades, pessoas que ele ia, visitava. E como não tinha telefone, todo mundo sabia, então todo mundo preocupava. Às vezes ele ia na casa de alguém, não, Zezinho, não vai não, fica aí, dorme aí, você já tá tonto e não sei o que. Acabava que sempre alguém ajudava, cuidava, ou falava alguma coisa, dava notícia. Entendi. E aqui também consta que o senhor teria ameaçado o senhor Alvino. O Alvino trabalhava com o senhor lá, né? Com o pai do senhor, né? Afirmando o seguinte, abre aspas, você não viu nada, senão vai sobrar para você também. O senhor chegou a falar isso para o Alvino em alguma situação? Não. Nunca falou isso para ele? Não. O senhor sabe por que ele fala que o senhor ameaçou ele? Não tenho a mínima ideia. Aqui também consta que o senhor também falou para ele que, abre aspas, para não dizer nada, pois as coisas iriam ficar ruins para o Alvino. O senhor também não falou isso para ele? Não. Hora nenhuma. O senhor chegou a oferecer para ele uma vaca, um bezerro, para não falar nada no inquérito? Não, senhor. O senhor conversou com o Alvino sobre o sumiço do pai do senhor? Conversei, perguntei ele se ele viu alguma coisa, se ele tinha ouvido alguma coisa. E o senhor Alvino? Não, que não ouviu, que tinha largado meu pai lá no galpão, que tinha ido deitar aquele pouco instante. Aqui também consta que o senhor teria perguntado para o senhor Alvino quando o pai do senhor começasse a beber. Por que essa pergunta para ele? Para avisar. O senhor pediu para o senhor Alvino avisá-lo quando o seu pai começasse a beber. Sim. Por que essa? Devido à preocupação de estar só os dois e devido à preocupação de que a Beatriz queria que eu dormisse na cidade e eu já estava preocupado devido a ele estar querendo beber, eu queria voltar para a fazenda para ficar lá, para estar de olho, para estar perto. E aí eu falei pro seu Alvino, não no intuito de que ele começasse a beber, mas se ele bebesse, para ele me avisar. Porque aí sim eu ia falar, não, agora eu vou porque meu pai tá bebendo, Beatriz, então ele precisa de mim lá. Então eu iria falar isso para ele, para mim ir. Aí eu coloquei como, falando para ele, se ele beber, você me avisa. Entendi. O senhor conhece o senhor João Paulo Batista? Não, conheci bem mais novo, por devido a cidade ser pequena, mas de amizade não. O senhor não tem nada contra ele? Não. O senhor Gabriel Gomes Albel, o senhor conhece? Conheço, devido também a cidade pequena, de vista, de alguns eventos presente, mas de amizade não. As testemunhas que foram ouvidas aqui hoje, o senhor conhece elas? Lorivan, Joelma? Conheço. O senhor tem alguma coisa contra elas? Não, senhor. Não? Obrigado, senhor. Então, vou passar a palavra ao doutor Lima. Doutor?
Senhor Frank, eu queria entender um pouco melhor como foi a dinâmica dessa sexta-feira, né? O senhor falou que estava aqui na cidade e foi mais ou menos 10h40, é isso? Lá para a fazenda. Saí do aniversário da casa da avó da Beatriz, mais ou menos umas 10h30, 10h40. Certo. Que evento foi esse aí, desse aniversário? Quem estava lá? Estavam os familiares da Beatriz, os tios dela, o irmão com a namorada, na época era a esposa, a mãe dela, o pai dela e a avó, que eu me recordo são esses. Houve algum registro fotográfico, né, ou rede social, alguma coisa, algum registro desse evento? Não, senhor, ela estava até emburrada comigo porque eu queria voltar para a fazenda. Certo. E depois, no dia 21, porque consta aqui que o aniversário dela é dia 21, não é isso? Justo. Nesse dia 21 teve algum evento? Teve uma janta na casa da mãe dela. Comemorando o aniversário? Justo. Certo. E nesse evento, tem registro? Tem. Fotográfico? Sim. Por que no primeiro não teve nenhum registro? Como eu relatei para o senhor, ela estava até emburrada comigo porque eu não queria ficar os dias aqui na cidade. Eu queria ficar não, mas na a pergunta é registro qualquer um dos integrantes ali, a rede, grupo de não, aí da família, WhatsApp. Ninguém registrou nada. Não há Não em rede social, em lugar nenhum, não há nenhuma foto desse evento aí. Que eu lembre? Da sexta-feira. Certo, e aí o senhor foi lá fazendo e descobriu lá que o seu pai não estava, o caminhão não estava. Qual foi a atitude do senhor a partir desse momento? Olha, doutor, a atitude foi eu comunicar a minha mãe, né? Comuniquei minha mãe, falei para Beatriz, se elas vissem ele lá, que trouxesse ele de volta, conversasse, falasse com ele ou me avisasse, para a gente ter um discernimento, saber ali onde ele está, né? Uhum. Ter um acompanhamento mais de perto. Pois é, mas aí o senhor contou, ligou para os familiares? Como é que foi? Eu liguei para Beatriz. Certo. E aí, o que mais aconteceu? Depois Não que me ligou recordo, e sentiu essa falta lá? Se eu mandei mensagem, eu só liguei para minha mãe. Depois que aconteceu, eu avisei elas. Aí foram a parte que elas foram procurar e eu fiquei na fazenda para avisar se ele tinha voltado. Só que ele não voltou. O senhor ficou lá na fazenda até que horas? Dormiu lá? Dormi lá. Dormiu lá. Dormi lá. E aí, o senhor teve contato com elas a respeito da busca? Elas informaram que conseguiram? Tive contato, elas informaram, sim. O que elas falaram? Que andou, que não viu ele em lugar nenhum, que não encontrou ele em lugar nenhum. E aí elas voltaram lá para a fazenda? Voltaram. Quem que foi lá para a fazenda? Minha mãe e a Beatriz. Certo. Chegando lá, dormiram lá na fazenda? Dormiram. Há uma informação aqui de que o senhor estaria, quando ela chegar lá, o senhor já estava dormindo. Lembra disso, não? Não me recordo. Certo. O senhor não ficou preocupado, não, com o sumiço do seu pai, não? Não foi exatamente um sumiço, porque ele saía, ele era independente. Eu nunca imaginaria na minha cabeça que ali naquele momento meu pai teria sido tirado da fazenda. Eu não teria essa compreensão. Então, mas por que da pergunta? É porque era em pleno Covid, há informação aqui que seu pai estava com problemas sérios de saúde, né, inclusive do coração, em agosto e tal. Era Covid, não devia ter. Eu sei disso porque eu processei comerciantes, né? Então não devia ter nenhum comércio aberto. Aqui tinha? Não, eu não sei. Falando que não devia ter. Tinha essa situação do Covid, situação de saúde dele, e pelo que consta, só pode confirmar, não sei se o senhor já falou, ele teria bebido nesse dia, lá nessa noite, né? Justo. Então, ou seja, um senhor de 72 anos, com comorbidades, me parece que alcoólatra, como a própria família falou, que tinha bebido nessa noite, numa noite de Covid, e isso mesmo assim não te preocupou, e o senhor deixou sua mãe, a sua namorada procuraram e ficou lá na fazenda? É como disse o senhor, é que eu não me preocupei, não é que eu me preocupei, é porque era normal ele sair, era normal a independência dele. Ninguém tomou o carro do meu pai, ninguém tomou a vida do meu pai. Ele tinha o livre-arbítrio de ir e vir quando ele quisesse. A única coisa que eu fazia é ter noção e acompanhar os passos dele, para que algo que acontecesse eu estaria ali por perto. Mas infelizmente aconteceu algo e eu não estava por perto. Então eu errei. Certo. No outro dia, como é que foi a dinâmica do outro dia? Então, vocês dormiram lá na fazenda e tal?
Justo, dormi Que na fizeram? fazenda, acordei cedo, tirei o leite, vim pra cidade, andei em alguns lugares, perguntei dele, levei o carro pro Lava Jato, continuei andando a pé, procurei aqui, procurei ali, e nada. A sua mãe chamou a atenção do senhor por que diante dessa circunstância eu estava lavando o carro lá no Lava Jato? Chamou sim, Certo, e aí o senhor pegou o carro lá no Lava Jato que horas? não me recordo. Não. Depois que pegou o carro, o que o senhor fez? Depois que eu peguei o carro, fui para minha avó, se eu não me recordo muito bem, e lá nós estava eu, a minha irmã, a Beatriz, foi quando, não, passei antes na delegacia, vi que nós fomos lá e nada, aí nós ligamos o seu Lorivan na porta da casa da minha avó. Ligou pro? Seu Lorivan. Sabe, o que o senhor passou para ele lá? Foi passado que ontem, na data do dia 18, eu cheguei em casa, só tava o caseiro e que meu pai não estava lá, nem a caminhonete, e que devido até aquele momento ele não teria chegado. Uhum. Certo. O senhor Lorivan, o senhor tinha um bom relacionamento com ele? Ele era uma pessoa tranquila? Como é que era ele? Um policial? O senhor mesmo disse que teve problema aí. Eu mesmo não tinha nenhum aborrecimento com o seu Lorivan. Como todos foi relatado, eu tive ali a minha momento de juventude, as minhas bagunças com moto, e como ele é um agente da segurança da polícia, no devido trabalho, ele sempre me abordava e me aconselhava, falava as coisas, e isso no momento quando eu tinha habilitação, mas nunca tive nada contra ele. Nem ele contra o senhor, não? Creio que não. Que bagunças foram essas aí de moto? Empinando moto. E o que o senhor, qual foi a informação que o senhor passou para ele? O que o senhor disse para ele, pro Lorivan, nesse dia? Eu disse para ele que eu fui para a fazenda, cheguei lá, tava só o Cunha, buzinei, o Cunha saiu para fora. Eu perguntei, ele falou que meu pai estava lá, só que não estava. Aí falei para minha mãe, para Beatriz, e aí eles foram procurar, foram ver se encontraram ou não encontraram nada. Elas voltaram para a fazenda, eu continuei lá. No outro dia eu tirei o leite, vim para a cidade e nada de encontrar ele. Pois é, porque o Cunha fala, o Lorivan fala que o senhor informou que foi à fazenda e constatou a ausência lá do seu pai às 9h30 da noite. Não procede essa informação? Que o senhor chegou lá na fazenda às 9h30 da noite? Não me recordo. É a informação dele, está no Não boletim de ocorrência. Se eu falei, eu não me recordo de ter falado para ele 9h30 da noite. Porque até então eu não fui lá 9h30 da noite. Pois é, então... E essa é a primeira informação que tem no processo, né? Tem alguma razão para ele ter colocado esse horário, 9h30 da noite? Creio eu que não. Tá, aí no sábado, continuaram procurando, e como é que foi o desenrolar? Ou seja, até encontrar esse corpo, Quando ali, identificação? um pouquinho antes, eu falei com os meus outros meios irmãos, que é a Fabiana, falei com o Edmar me contactou e perguntou o que estava acontecendo, dei uma explicada, falei para ele falou, ele deve estar por aí, logo ele vai aparecer. Aí conversei com a Fabiana e continuamos a procura ali no sábado e voltando para a fazenda depois do almoço. Tá, mas nessa manhã, até se eu voltar para... até voltar para na hora do almoço, a família, os filhos, os outros irmãos, né? Não se preocuparam, não? Porque o senhor falou com o Edmar, falou, ele deve estar por aí e tal. Ele falou, deve estar por aí com alguém, ele vai aparecer, o Zé é desse jeito mesmo. E aí a comunicação nessa parte da manhã Na se verdade, encerrou nisso? a Fabiana preocupou. Uhum. Mas como é que foi a comunicação com eles nessa manhã? A comunicação com eles não teve, doutor. Foi intensa? Teve a comunicação com ela. Uhum. Ele me contactou, porque a minha comunicação com ele eu não tive. Foi ele que me contactou. Eu tive comunicação com a Fabiana. Foi falado para ela o que aconteceu. Como sempre, ela sempre é preocupada também, já interagiu ali e começou a falar e perguntar e fazer as coisas. E logo ele me perguntou, ligou perguntando o que teria acontecido e foi repassado para ele. E aí ele não deu muita atenção, então? Acredito que sim, mas essa é a forma dele se expressar. Certo. E com a Fabiana, como é que foi essa comunicação toda? Normal, tranquila, ela se preocupou, sempre mantendo contato, perguntando como é que tá, se sabe de alguma coisa. Certo. O senhor tomou conhecimento que encontraram o corpo
Que horas, tal, em que circunstâncias? Tomei conhecimento ao entardecer. Que horas que era, mais ou menos? Não me recordo, Não. estava escurecendo. Certo. E aí, qual foi a atitude? Mas quando você tomou conhecimento, já houve a identificação, ou seja, encontraram o corpo do seu pai? Não entendi? Eu quero saber se nesse entardecer o senhor soube de ter encontrado um corpo e que esse corpo seria do seu pai. Sim, Já informaram quem era. já. Quem que, o senhor se recorda quem te apresentou essa informação? A minha família. Tá, e aí, quando o senhor soube, ora, é o corpo do meu pai, o que o senhor... Eu sentei, doutor, no chão. Sentei no chão, acabou o chão. Eu fiquei ali, meu avô me ajudou, me levantou. E eu fiquei aéreo, fiquei bobo. Não acreditava. Uhum. O senhor estava onde quando recebeu essa informação? Eu estava na fazenda. Certo. O seu avô foi até lá, então? Meu avô estava lá. Estava lá. Certo. E consta que o senhor foi lá no IML e tal, reconheceu o corpo, não é isso? Sim. Certo. E consta também que o senhor foi com uma advogada. Eu queria entender por que o senhor solicitou a presença de uma advogada nessa fase inicial aí das investigações. Quer dizer, nem havia investigação ainda, havia busca, né, procura, né? Justo. Como foi falado aqui no começo, questionamento da moto, do boletim de ocorrência que eu tinha contra a minha pessoa deflagrada das manobras de moto, foi contactada a Jaqueline para me acompanhar para comparecer à delegacia. E, querendo ou não, ali a gente pegou um vínculo do que ela estava me ajudando, e quando aconteceu os fatos que alastrou na Cidade de Notícias, ela me contactou, perguntando se a gente precisava de ajuda, se estava tudo bem, como é que eu estava, e ali houve uma janela de comunicação. E ela se prontificou, sempre esteve ao lado, mas como foi dito, a gente sempre pensou que fosse uma amizade, mas ao findar a gente descobriu que ela também era advogada do lado do João Paulo. Mas ela participou conosco quando a gente foi reconhecer o corpo, ela que se dispôs aí, ninguém chamou ela estava conosco lá na porta da casa, ela falou, não, vocês querem que eu vou, e foi com a gente, participou, esteve lá ao lado, mas como uma amizade, não como uma advogada. Certo. Mas há informação, não sei se foi a sua irmã que passou, ou se foi a sua ex-namorada, de que houve pagamento de honorários por esses serviços aí. Pagaram honorários à dona Jaqueline? Houve pagamento de honorários sobre a moto. E não me recordo, doutor, mas eu acho que houve pagamento de honorários sobre isso também. Mas não era um trabalho voluntário, de amizade? Depois, mais do meio para frente, depois que reconhecemos o corpo, que ela veio tocar no assunto de honorários. Certo. Houve a assinatura de alguma procuração, alguma formalidade para que ela cobrasse esses honorários? Não, eu não me recordo. Eu não me recordo se eu assinei somente da moto, eu não me recordo. Certo. O senhor se recorda o valor dos honorários que ela cobrou? Não me recordo, eu sei que eram parcelas em R$1.000. Certo. E o senhor se recorda que esses honorários eram só pelo passado, ou seja, pelo trabalho prestado, ou se ela ia continuar no processo? Os primeiros honorários eram somente do passado. Do passado. Depois houve algum acerto com ela para ela continuar no processo? Não me recordo se a gente acertou com ela, doutor. Não me recordo. Certo. Fica a minha pergunta, assim, outra coisa que chama atenção aqui é que ela procura a delegacia de polícia como testemunha. Isso é muito curioso, para dizer o mínimo. Primeiro que advogado não precisa ser testemunha em razão do sigilo profissional, né? E segundo que ela era sua advogada. Eu queria entender se houve essa comunicação prévia, o que o senhor sabe a respeito dessa conduta dela ir lá na delegacia e inclusive prestar um depoimento e apontar os dois co-réus, que o senhor certamente sabe. Não sei dessa conduta. Não teve nenhum acordo sobre isso? Não. Ela comunicou, não falou que foi lá? Não. O senhor não tomou conhecimento desse depoimento Dela, dela? não. Que nesse depoimento ela aponta o João Paulo e o Gabriel como autores desse fato, suspeitos, né? Suspeitos desse fato? Não tomei Não tomou conhecimento. conhecimento. Isso foi dia 25 de setembro. O senhor se recorda se no dia 25 de setembro ainda havia relação contratual entre vocês?
Contratual, não. Creio Não, que porque olha só, é que o contrato ele pode ser verbal. Né? Pode ser, houve um contrato aí. Pode até não ter escrito, mas houve um contrato, pagaram até honorários por isso. Né? Não, pagamos mesmo honorário pelo da moto. Mas você falou que acha Não que pagaram. pode ter pagado honorário para ela em termos desse assunto. Sim, sim. Mas se houve pagamento, houve uma relação contratual verbal. Aí, né? Mas fica indagado como se houve pagamento. Mas não houve, eu não me recordo se houve Não, pagamento. tudo bem. Assim, eu quero saber se naquele dia 25 de setembro havia ainda essa relação com ela. Ou se ela já tinha saído do processo. Saindo da investigação, do acompanhamento. Ou, dito de outra forma, até quando ela ficou do lado de vocês nesse caso? Não foi muito tempo não, doutor. Acho que não chegou nem a encerrar a semana. Que ela ficou nesse caso. Não me recordo, não. Pois é, se ela ficou menos de uma semana, certo? E a destituição dela, ou seja, quando ela sai do processo, sai do acompanhamento aí do caso. O senhor está dizendo que ela saiu porque vocês descobriram que ela estava advogando para o João Paulo, certo? Então a pergunta é, dia 25 de setembro, ela prestou um depoimento e falou, João Paulo e Gabriel estão envolvidos, certo? Supostamente envolvidos. E o senhor disse que a destituição dela foi da descoberta da suposta participação desses dois, João Paulo e Gabriel. É isso que eu estou perguntando. Nessa data, 25 de setembro, o senhor já sabia que o João Paulo estava... O senhor não sabe, o senhor não tem ideia, o senhor não falou que não conheceu, não tomou conhecimento desse depoimento dela. 25 de setembro, no processo, surgem os nomes de João Paulo e Gabriel. Não tem ideia dessa situação, não. Pois é, mas olha só, quando o senhor tomou conhecimento que ela advogava para o João Paulo, teve uma testemunha aqui da família do senhor que falou que ela advogava para a esposa do João Paulo. Então, diferentemente disso, quando o senhor tomou conhecimento dessa situação, dessa relação pretérita passada dela com o João Paulo. Porque essa foi a razão dela sair do caso, não é isso? O senhor quer saber No processo, a informação no processo foi dia 25 de setembro. Quer saber se o dia 25 de setembro ela ainda estava acompanhando vocês. Doutor, eu não me recordo, mas foi por uma terça-feira, uma segunda, terça, por aí. Então, isso... Porque, olha, o desaparecimento deu na sexta, o encontro do corpo no sábado. Domingo, segunda ou terça, foi esse momento que ela saiu da... Creio que sim. Eu não sei. É exatamente isso que eu estou perguntando. Se segunda e terça-feira ela saiu do processo porque ela tinha envolvimento com o João Paulo, o senhor sabia do envolvimento de João Paulo na segunda e terça-feira? Ou a sua família sabia? Como é que é? Porque, olha só, o seu pai desapareceu sexta-feira. No sábado à tarde, encontro do corpo, certo? No domingo, sepultamento, certo? No dia 21, segunda-feira, aniversário da sua namorada. Teve uma festa, inclusive, na segunda-feira. Festa não, uma reunião. Tem que ter bolo de aniversário. Tem foto. Eu já vi bolo em 2 pessoas. Como é que é? Bolo. Já vi bolo com 2 pessoas. Não, tudo bem, mas não é uma comemoração. Uma reunião. Tá bom, o senhor fez uma reunião com bolo um dia após o sepultamento do seu pai. Mas vamos lá. Segunda-feira, terça-feira, segunda ou terça, nas suas palavras, a doutora Jaqueline sai do caso. E sai do caso porque ela tinha envolvimento com o João Paulo. Certo? Deixa eu terminar o raciocínio. Ela sai do caso porque ela tem envolvimento com o João Paulo. Foi o senhor que me disse, a sua irmã falou, todo mundo falou isso. Certo? Só que no processo, o João Paulo só aparece dia 25, quinta-feira. A pergunta é, como o senhor e a sua família soube, na segunda ou terça-feira, que o João Paulo estava envolvido com esse crime? Como eu disse para o senhor, ela não saiu do caso, porque ela não estava envolvida. Foi como se ela fosse uma amizade. Nós nos afastamos dela. Como é que é? Desculpa. Como eu disse, ela não saiu do caso porque ela não estava contactada como advogada, mas nós pensamos que era meio que uma amizade. Frank, ela foi, nós se afastamos dela. Você vai me desculpar, o senhor é um sujeito bem inteligente, eu percebi que todo mundo aqui é. O depoimento do senhor, prestado dia 21 de setembro, na segunda-feira, certo? Ela está acompanhando, ela acompanhou o senhor, sua irmã, acompanhou o Cunha, todo dia, ela acompanhou todo mundo no dia 21 de setembro. Justo. E como é que ela não estava no caso? Mas é como eu disse o senhor, ela se ofereceu de prontidão em ajudar. Eu não quero saber por que ela estava no caso. Ela estava no caso. Os depoimentos aqui, tem a assinatura dela. Tem a assinatura dela aqui, para todo quanto é lado.
Então ela estava no caso, dia 21, segunda-feira, ela estava no caso. O senhor está dizendo que 21 ou 22, ela saiu do caso porque tinha envolvimento com o João Paulo. Mas no processo, o João Paulo só aparece dia 25. Então, ou seja, dia segunda ou terça-feira, o senhor ou a sua família, vocês tomaram conhecimento da relação dela com o João Paulo. Pressupõe que os senhores descobriram nesse momento, souberam nesse momento, que o João Paulo é envolvido com o fato. Como eu disse, eu não me recordo bem se era de segunda a terça-feira que ela saiu do caso. Certo. Então, a pergunta mais objetiva. Quando o senhor e a sua família descobriram que o João Paulo está envolvido com esse fato? Não me recordo. E quando tomaram conhecimento que o Gabriel está envolvido com esse caso? Também Antes disso, o senhor conhecia o João Paulo e o Gabriel na época? não, como eu disse, só de ver. Nem com o João Paulo? Só de ver. Porque olha só, o João Paulo fala aqui no depoimento, se quiser até peço para passar aqui para o senhor assistir, que vocês foram muito amigos na infância, que andavam de moto juntos e tal, e depois, na adolescência, no começo, que nós teve uma relação no começo, quando éramos mais então não é conhecer só de vista. Mas depois ele foi para um lado, eu fui para o Foram outro. colegas de sala e tal, Não, escola. Escola, períodos diferentes. Tá, peraí, vou pegar o depoimento. Ó, no depoimento do João Paulo, está gravado aqui, se eu quiser eu até peço para passar, certo? Aos 37 minutos e 5 segundos, João Paulo fala: há mais ou menos 10 anos andava de moto com Frank, que estudavam juntos, que já foram amigos na infância. Isso não é verdade? Juntos nós não estudamos. Não, eu sei, é a palavra dele. E nem pode tirar isso. andar de moto também, ele tinha a moto dele, eu tinha a minha, mas nós, às vezes tinha uma amizade que era irrelevante, estava ali, conversava e tal, mas amizade é amizade, porque a amizade para mim é diferente. De que conhecer. Não, eu não estou questionando a sua resposta, estou dizendo que o João Paulo falou que era amizade. Certo, então o senhor sabia quem ele era, já tinha tido esse contato e tal. O senhor tomou conhecimento quando disseram para o senhor, ou seja, que ficou claro para o senhor e para a sua família que o senhor estava sendo investigado, que o senhor era um possível mandante desse crime e tudo mais. Quando isso chegou, o senhor falou: nossa, mas eu estou sendo investigado? Quando eu estava passando a virada do ano aqui em Goiânia. A virada do ano? Era. Como é que foi isso? Eu estava aqui em Goiânia, vim passar a virada do ano aqui na igreja junto com meus familiares. Uhum. Passei a virada do ano e fiquei logo após, acho que foi logo após a virada do ano, no começo de janeiro, eu fiquei sabendo de que eu estava sendo investigado e que minha família estava sendo investigada dessas formas. Quando é que o senhor saiu daqui da cidade? Porque esse crime aconteceu em setembro, né? Justo. Aí o senhor saiu daqui, ficou aqui na Em cidade até dezembro. quando? Ficou até dezembro aqui? Dezembro, saí quase na véspera da virada do ano. Uhum. O senhor lembra da data? Não? Não me recordo. Sabe que essa saída daqui coincide com a emissão do mandado de prisão? Não? Não. Não. Certo. E o senhor foi para Goiânia com alguém? Como é que foi? Fui eu e minha ex-namorada. Uhum. E a ideia então de ir para Goiânia não era para fugir, não? Não. Sua ex-namorada fala que vocês tinham conhecimento. Não, mas não era pra fugir, não. Eu levei o carro na concessionária, eu fui em lugares públicos, eu fui no shopping. Ficaram lá até quando? Até... Quando é que o senhor se... Fiquei Consta, em janeiro. consta aqui que o senhor se... Eu me apresentei dia Se 26 de apresentou, janeiro. né? 26 de janeiro. O senhor tomou conhecimento que dia, então? O senhor falou que saiu daqui de Em 31. janeiro. Que eu estava sendo investigado. Não, que dia mais ou menos? Ou seja, a partir do momento que o senhor tomou conhecimento, então quantos dias o senhor se apresentou? Depois o senhor apresentou na polícia? Uns 10 a 15 dias. Certo. E quando o senhor tomou conhecimento, o senhor soube do mandado de prisão? Soube. E nesses 10 a 15 dias o senhor também andou em público lá, não? Sim, senhor. Certo. Contratou advogado, não? Se Contratamos. apresentou para... Apresentei. com advogado, quer dizer... A sua esposa, a sua namorada nessa época, sabia que o senhor, ou pelo menos quando o senhor soube também, ela também soube que o senhor estava sendo procurado, que havia um mandado de prisão, alguma coisa assim? Não? Soube. Ela, como é que foi a reação dela? Tentou falar para o senhor se entregar? Ela te ajudou em alguma questão? Não?
Quando todos nós soubemos, nós nos preparamos, porque se a gente fosse fugitivo, eu teria sido preso e não me entregado. Então, eu já tinha isso dentro de mim, que eu teria que me apresentar para que a verdade viesse a se aparecer. Uhum. O senhor ficou mais ou menos em Goiânia lá mais de 26 dias, né? Aproximadamente 26 dias, né? Quem que ficou na fazenda, cuidando da fazenda? Ficou o Paulistinha. Paulistinha. Qual é que era a relação do senhor com o Paulistinha? E quem é esse Paulistinha? Tranquilo, um amigo que eu tinha, que eu fiz no porteirão. Uhum. O senhor conversou com ele aí no dia 21 de setembro, nessa segunda-feira, inclusive no dia que o senhor prestou depoimento na delegacia? Com mensagem? Não, não me recordo. Não, a polícia diz, e está transcrito aqui, falou o seguinte, ó. Ele cumprimentou o senhor e tal, e aí ele fala para o senhor aqui, ó, seu avô me falou que as polícias trouxe o Cunha para depor. Sim, aí só responde, sim, mas não comenta nada com ninguém, por favor. Isso aqui está transcrito aqui, né? Seu celular foi apreendido, não é isso? E aí ele fala, beleza, pode ficar tranquilo. Aí o senhor fala na sequência, ó, e não fala nada para ninguém que o Cunha estava aqui. E aí ele fala, tá bom, se precisar de qualquer coisa, isso. Qual que era a preocupação do senhor que a polícia soubesse que o Cunha estava lá na fazenda e tal? Como é que eu queria esclarecer essa parte aqui? Eu não me recordo dessa conversa, doutor. Não recorda? O Paulistinha. Certo. Mas houve. Aí o Paulistinha ficou lá e cuidando da fazenda e tal, esses 20 dias. Depois da prisão, quem que ficou lá cuidando? Ele continuou lá? Não? Eu não tive notícia, eu vim ter contato com o advogado depois de uns dias que eu já estava preso. E aí eu vim ter notícia da fazenda mais para frente. Mas os meus familiares já estavam lá. Cuidando da fazenda? Sim. Certo. Quando o senhor foi para Goiânia, o senhor acertou com ele para ele ficar esse período? Pagou algum... Como é que foi o acerto para ele assumir a fazenda? Não fiz acerto. Não, olha só, o senhor foi para Goiânia e ficou lá quase um mês, até se entregar. E ele ficou trabalhando lá na fazenda. Mas não fez acerto com ele? Não, meus familiares estavam aqui. Minha família estava aqui, minha mãe estava aqui. Não, olha só, o acerto é verbal que eu digo. Quando o senhor saiu daqui para Goiânia, falou, vou passar umas férias em Goiânia, final de ano e tal, Paulistinha, cuida da fazenda aí. Houve algum acerto com ele? Não acerto de entregar dinheiro, mas ó, fica aí, depois eu te pago, eu te dou um salário mínimo para você ficar esse mês. Como é que foi a conversa com ele? Não teve conversa. Ele foi para lá de graça? Sempre nos finais do mês. Ele morava lá, vivia lá comigo lá, brigava com o pai dele, ia para lá morar lá e ficava lá. E aí ele me ajudava na fazenda. Ele ficou de graça lá então, esse tempo? Não, os tempos todos não, eu sempre ajudava ele. No final do mês eu dava um salário para ele. Franco, tô falando nesse janeiro aí que você foi em Goiânia. Então, mas é que eu não voltei, eu não sei o que a minha mãe acertou com ele, o que foi acertado com ele. Antes de sair não houve uma promessa nada, não promessa nenhuma. Não. Certo. E a respeito dessa uma herança que o senhor teria recebido do seu pai, que parece que ele repartiu um dinheiro aí com os outros irmãos, te deu uma chácara e tal. Como é que foi essa história? Parece que o senhor vendeu isso? Foi vendido uma fazenda no Mato Grosso, e aí era para ser repartido em 4. Só que os outros irmãos não queriam aceitar que fosse repartido em 4. Porque acho que eu não estava na época, não sei. Aí meu pai colocou e repartiu como se fosse do meu pai e dos outros 3. Só que o meu pai me deu a parte do nome dele para mim, que foi compra a fazenda, que hoje está no meu nome. Uhum. Certo. E o senhor tentou ou vendeu essa fazenda depois, né? Eu abri uma negociação com o Jaci. Uhum. Como é que foi essa negociação? Uma negociação em que ele já tinha alugado, estava lá um tempo. E ele queria vir para cá mexer com os cavalos, coisa que eu também gosto de mexer, que é os cavalos. E nós entramos em contato, falei para ele que eu estava querendo vender lá, porque eu tinha uns planos para ajudar lá na fazenda. Aí ele se dispôs e interessou em comprar. Tá, aí negociaram como essa e por quanto? Peguei umas vacas dele de leite, peguei a mula, umas traias, e o restante ele ia me passar em parcelas. Pois é, e por que o senhor vendeu essa fazenda? Havia necessidade? Qual a razão de ter vendido isso? Porque... E se o seu pai concordou com essa venda?
Meu pai, no começo, ele ficou meio assim, mas depois ele concordou. Depois que eu apresentei os fatos para ele, ele concordou. Porque, devido à decorrência das coisas que estavam acontecendo lá em casa, eu precisava investir e precisava ter um retorno. E com aquele dinheiro da fazenda eu ia colocar umas vacas lá e já aumentar meu gado de leite, aumentar a produção, ajudar mais em casa e ia ter um retorno do gado branco que estava lá. E a fazenda estava sendo alugada por R$1.000. Então o retorno não era tão satisfatório quanto fosse o gado meu lá na fazenda. Meu pai alugava o pasto para pessoas indiferentes, pessoas de fora, coisa que ele poderia fazer para mim. E eu colocar o gado lá. E eu poderia estar ali para ajudar, entendeu? Usufruir daquilo ali. Certo. E como é que foi feito o pagamento? Foi da forma acordada inicialmente ou não? Você falou que teve tralha? Não sei. Teve, sim, na forma inicialmente acordada, mas não houve a continuidade, não houve o resto. É porque aqui o Jaci fala o seguinte, que teve, passou 12 animais bovinos para o senhor, no valor de 60 mil, uma novilha de corte, 2.200, descontado R$8.000 em relação à mula, R$5.000 da tralha, R$5.000 no trailer, e transferiu R$5.000 na conta do senhor, Frank, no dia 31/12. Aí agora vem a pergunta. Ele fala que a partir de 31/12, com esses R$5.000, depositou para o senhor R$10.000 no dia 4/1, depois mais R$10.000 no dia 5/1. E o senhor estava lá em Goiânia, certo? A pergunta é, por que ele depositou esses valores nessa época? Porque o trato inicial, de acordo com ele, sempre quando foi com ele, o trato inicial era R$120.000 em 3 parcelas. Isso. Ficou acordado que o restante era R$400.000. E aí descontar o período que ele ficou na locação lá e tudo, né? Em palavras dele. E após os descontos, ficou acordado ainda que o restante seria pago em 3 parcelas de R$120.000. 30 de dezembro de 2020, 30 de agosto de 2021 e dia 30 de dezembro de 2021. Depois isso mudou bastante, né? E aí em janeiro ele passa R$25.000, R$26.000 para o senhor, 25 para o senhor e R$1.000 para um tal de Nathan Michael, né? Ele queria que eu pegasse umas bezerras brancas. Aí ele me mandou o vídeo, mostrou, falou comigo, mostrou os vídeos. E eu não quis esse lote de bezerra. Aí foi quando ele passou o devido restante do dinheiro, em vez de ser as bezerras. Ele falou, não, você não quer pegar as bezerras naquele dinheiro que eu tenho que te passar, não? Aí eu falei para ele, nós conversamos para ele, não, não quer pegar gado agora não. E ele me passou esse devido valor. Certo, porque o senhor não quis o gado. Foi. Mas o propósito de vender a fazenda não era ter gado? Era sim, senhor. Mas o gado que ele mostrou era um gado ruim. Não era do meu agrado. Certo. E o preço que ele colocou era um preço muito acima do que valia o gado que ele tinha mostrado. Entendi. O senhor pediu para ele guardar segredo a respeito dessa negociação? No começo eu pedi sim. Por que o segredo? Porque era algo que meu pai tinha me dado e eu queria relatar isso, entendeu? Foi uma herança que ele tinha me dado e eu queria relatar e explicar pelo fato por que, para ele, para minha mãe, para minha família, do que eu estaria fazendo esse negócio. Mas depois da venda, depois do acerto com ele? Não, nós tínhamos conversado. O sigilo era da negociação? Da negociação. Certo. E aí o senhor conversou, antes de fechar o negócio, o senhor conversou com seu pai? Conversei. E aí? Expliquei, e depois o Jaci foi lá em casa, meu pai falou para ele, só fica esperto, porque o Frank é esperto. Mais nada. Certo. O senhor tinha algum problema pessoal aí com o Cunha? Não, senhor. Não tinha nada com ele, assim? Pelo A contrário. relação era tranquila? Certo. Porque o Cunha fala que nessa noite o senhor chegou lá na fazenda, e que ele viu um vulto junto com o senhor mandou ele entrar, não olha para trás não, vai ficar ruim com o senhor, enfim, fica quieto aí, que ele foi para lá, se trancou, ficou quieto, né? E aí ouviu as pancadas na cabeça do seu pai, ouviu a caminhonete saindo, e que viu o senhor quando chegou na fazenda, o senhor ficou na porteira, né? Lá na porteira até que essa pessoa entrasse. Então eu queria entender o seguinte, por que o Cunha, se isso é verdade, né? E se não for verdade, por que ele estaria mentindo para prejudicar o senhor? Eu queria entender o porquê que a pessoa que diz que ouviu tudo isso, que viu tudo isso, continuou morando juntamente comigo
indo todos os dias comigo para a fazenda, no carro. A gente continuou fazendo as atividades e ele sempre perto de mim, sempre com as mesmas brincadeiras, sempre os mesmos respeitos. Se uma pessoa que tivesse visto tudo isso ou que tivesse passado por tudo isso, eu creio que não permaneceria mais ali naquele ambiente. O senhor ofereceu para ele uma vaca para ficar calado? Torna a dizer para o senhor que não, senhor. Porque ele disse o seguinte, ele fala, aos 17 minutos e 40, se não me engano, ele prestou 3 depoimentos. Isso, no penúltimo depoimento dele, ele fala aos 17 minutos e 15 segundos, que o Frank falou para ele ficar calado em relação aos fatos, que o senhor, aos 17 minutos e 40 segundos, que o senhor ofereceu a vaca para que ele ficasse calado depois dos fatos. Ele falou que tinha medo do senhor depois disso, ficou com medo do senhor aos 19 minutos, que o senhor não chorou no velório, isso aqui aos 29 minutos e 10 segundos, que o cachorro não latiu, isso aos 35 minutos e 30 segundos. Ele teria alguma... isso depois foi confirmado também no próximo depoimento dele. Ele teria alguma razão para mentir a respeito disso? Não sei se ele teria alguma razão para mentir, mas é como eu disse, se isso tudo tivesse acontecido, por que ele permaneceu do meu lado? Bem, eu vou responder com as palavras dele, certo? Ele disse que o senhor ameaçou ele e que não contou isso no primeiro depoimento, que a advogada do senhor o advogado do senhor estava presente no depoimento dele, que ele se sentiu constrangido para falar aquilo. A resposta dele é essa. Em momento algum, essa sua pergunta. Em momento algum eu coagi ele. Em momento algum eu ameacei o Cunha. Pelo contrário, quem tinha medo de dar depoimento na polícia era ele. Ele deu 3 depoimentos. Mas ele tinha medo. Por que ele tinha medo? Não sei, sempre ele falava. Ele não falava por que ele tinha medo, não? Não, senhor. Ele fala aos 10 minutos e 15 segundos, que o senhor falou para ele, vai deitar, senão vai sobrar para ele, sobrar pro Cunha. Também o senhor não falou isso, não. Não falei porque eu não Na estava hora lá. que o senhor chegou lá. Não. Certo. Que ele ouviu a pancada que deram na cabeça do seu pai. Não. E ele falou também que não era comum o senhor pedir para ele avisar quando seu pai bebesse. Você já tinha feito isso antes, não? Já sim. Então ele está mentindo também. Tá. O Gabriel tinha alguma coisa contra o senhor? Não. Também não? O senhor tomou conhecimento que ele aponta o senhor como mandante do crime? Depois de um tempo preso, sim. Sim, tinha alguma razão para ele fazer isso? Não? Creio que não. Não? O senhor já mandou lavar ou foi buscar o carro do seu pai lá no Lava Jato deles, lá do Gabriel, do João Paulo? Fui com meu pai. O senhor sabia então que eles tinham um Lava Jato? Sabia. Certo. O senhor foi lá naquela semana do crime? Esteve lá nesse Lava Jato na semana do crime? No dia do crime, um dia antes? Semana antes, dias Naquela antes. semana lá. Acho que no mês da semana ou semana antes. Para lavar o carro do seu pai, para buscar? Não. Alguma coisa nesse sentido? Não. Nós saímos, eu falei, pai, ele falou, me leva para buscar o carro que eu mandei lavar. Aí eu falei, então vamos lá. Aí foi nesse Lava Jato aqui, chegamos lá no Lava Jato, o cara falou assim, não foi aqui que ele trouxe, não. Ele passou aqui e perguntou o preço. Aí ele falou, acho que foi no Lava Jato de baixo, nós desceu, era o Lava Jato deles. Chegamos lá, tava só o Gabriel. Aí ele falou, não, o João Paulo saiu, mas daqui um pouco vai acabar de lavar a caminhonete. Aí meu pai pegou e gritou e falou para ele, então você leva lá na casa da Maria da Glória. Aí ele falou, então tá bom. Então o João Paulo não estava lá, mas a caminhonete estava. Está. Certo. E aí levaram para o senhor depois, não? Eu deixei Seu meu pai pai, lá na né? minha Seu avó pai. e vim pra fazenda, mas creio que levaram. Certo. O
senhor não conversou com o João Paulo nesse dia aí, não? Nessa sexta-feira? Não, senhor. Um dia antes, na quinta, na sexta? Não. Porque o Gabriel fala que o senhor falou com o João Paulo várias vezes, que o João Paulo ficava falando, ó, eu tenho coragem de matar. Em nenhum momento. Aos 7 minutos e 20 segundos, o Gabriel fala que o João Paulo falou que foi ele que matou. Tem conhecimento disso? Soube disso? O Gabriel fala, olha, aos 7 minutos e 20 segundos, o Gabriel fala, o João Paulo me falou que foi ele que matou, ele, João Paulo. Não tem conhecimento disso. O senhor naturalmente sabe que o João Paulo está sendo acusado de ser o executor, né? O senhor tomou conhecimento disso quando? Tomei conhecimento disso no decorrer das notícias que iam chegando até mim pelo advogado. Na quinta-feira, 18 horas, o senhor também não conversou com o João Paulo, não? Não. Aos 21 minutos e 30 segundos, o Gabriel fala que viu às 20 horas, né, que o senhor parou, né, 8 horas da noite, e que pegou lá o João Paulo, que ele entrou na sua estrada. A estrada era o seu carro, não era? Estradinha. Teve isso? O senhor pegou o João Paulo no seu carro, foi lá nesse local, buscou o João Paulo? Não, não tinha vínculo, não tinha ligação, não tinha nada, nem sei onde ele mora. O senhor tomou conhecimento como é que a polícia chegou a localizar lá uma lavadora e uma espingarda de pressão, que era de propriedade do senhor lá e do seu pai, não? Como ele chegou... Como é que eles acharam lá? Não, o conhecimento que eu tive foi que o senhor Ivan mergulhou e encontrou. Mas quem que... Não tive conhecimento. Tem conhecimento que foi o Gabriel que falou? Não tive conhecimento. Não. O Gabriel que falou, olha, tá lá, deixamos lá não tive conhecimento. Uma lavadora. Não tem mais perguntas, não? Pergunta? Frank, boa noite. Boa noite. Frank, muito falou-se aqui que você seria um filho muito atencioso e cuidadoso pelo estado de saúde do seu pai. Você é quem dava os remédios para ele? Sim. Sim. Você sabe o nome e a dosagem de cada remédio e a hora que você entregava para ele? De quando ele trincou a vértebra do pescoço, eu não lembro os nomes, mas ficava separado. Mas o que eu sempre preocupava era o Carvedilol, que era o remédio para coração. Então era um remédio? Não, eram vários, mas eu não lembrava o nome. O nome que eu me preocupava, que eu sei o nome de cor, era o Carvedilol. Os outros você... Eram separadamente. Ficaram preparados separadamente. E você não sabe dizer quais eram os nomes? Não me recordo. Não se recorda. Tudo bem. Frank, você... em algum momento assinou uma proposta. Em algum momento vocês acidentalmente contrataram ou ela prestou serviço de alguma forma a Jaqueline, correto? Você acabou de nos dizer que as informações que chegavam para o senhor sobre o andamento do processo era
por meio de advogado, tá? Especificamente Quando de estava que... preso. Tá, então acho que talvez o doutor promotor não tenha limitado o espaço, eu vou limitar para ti. Quando você é solto, quem lhe disse que João Paulo e Gabriel seriam os executores do homicídio do seu pai? Ou teriam participado de alguma forma? Quando eu solto, quem me disse? Não me recordo de eu saber quando eu estava solto que eles tinham sido executores. Não? Você recebeu a polícia na sua casa no mês de outubro, começo do mês de outubro de 2020? Acredito que sim. Folha 109. Ele pode levantar, excelência? Pode. É a sua assinatura? Com data? É. Isso é uma decisão do juízo daqui, determinando a busca e apreensão do seu telefone, da sua mãe e da Beatriz. E aqui narra a participação deles. Você não chegou a ler isso? Você não... Mesmo assim, diz que não ficou sabendo da participação deles? Não, Mesmo solto? só foram lá e pegaram os telefones. Não lembro se entregaram algum papel e nós não... Não, então beleza, entregamos o telefone, tiramos a senha e entregamos o telefone. Mas na mesma semana, na mesma semana, Dia 2. certo, após ali o sepultamento e tal, com a mesma história que eu voltei aqui. O senhor soube, porque o senhor falou, olha, nós destituímos a advogada a partir do momento que tomamos conhecimento do envolvimento dela com o João Paulo. Mas envolvimento por causa da ex-namorada dele. Que tem um filho com ela. Tá, mas se o João Paulo, se o senhor não sabia da participação do João Paulo nesse processo, para que destituí-la? Não entendi? Olha só, ela não poderia ser advogada do senhor ao mesmo tempo que seria advogada do João Paulo ou da namorada dele, da esposa dele, certo? Essa foi a razão, né? Vocês tomaram conhecimento na segunda ou terça-feira desse fato. Falou, olha, foi esse fato que nós afastamos ela. Quando afasta essa advogada, porque ela tinha envolvimento com o João Paulo, pressupõe que vocês conhecem, sabia que o João Paulo tinha envolvimento nesse crime. Mas... Ouviu o boato. Que ele No teve segundo e terça já tinha boato de participação dele? Tinha um boato. Onde que o senhor, quem ouviu esse negócio, quem falou e tal, como é que foi isso? Não, só um boato, um bochicho na cidade, disse de aquilo, mas devido à polícia alguma coisa concreta, não. Pois é, mas com esse boato vocês mandam a advogada embora? Uma advogada amiga que foi lá, que foi prestativa e tudo mais. Não precisa responder, não. Frank, eu vou perguntar para ti o seguinte. Como é que era a sua relação com a Fabiana, com a sua irmã? Boa. Boa. Boa, muito boa. Boa de relação de irmão mesmo, assim. Boa, normal. Normal. Frank, o seu pai morre no dia 19. No dia 21, você é ouvido. Você, sua irmã, sua mãe. No dia 25, a Jaqueline sai do processo e coloca uma declaração de que os autores seriam João Paulo e Gabriel. No dia 2, você sofre um mandado de busca e apreensão. Em algum momento, você pensou em procurar a sua irmã e pedir uma ajuda para ela, refutando tudo aquele burburinho que existia na cidade de você estar participando de alguma forma do homicídio do seu pai? Não. Não. Tem algum motivo especial de você não procurá-la, de você não falar nada? Ela não quis mais te atender? Algo objetivo? Porque eu tentei diversas vezes procurar algo objetivo que impedisse, inclusive, de eu sustentar o que eu sustento hoje. Eu não achei. Algo objetivo impedia você de pedir socorro para sua irmã? Mentira dessa que eu não matei o nosso pai?
A gente nunca teve assim, uma proximidade, um vínculo muito grande. Tá, entendeu? Frank, mas Então, você eu está não... tratando de um negócio tão sério que qualquer coisa se torna vínculo. Não, eu sempre fui mais aproximado com a minha mãe, com a minha outra irmã, então eu não visualizei essa possibilidade. Não visualizou? Não. Perfeito, honesto. Frank, há relatórios aqui no processo de uma coincidência muito grande. No dia 19, exatamente no dia que buscam o seu pai, o telefone da sua mãe e da sua irmã foram apagadas. Foi você, foi sua irmã, foi sua mãe, ou você sabe quem fez isso? Eu não apago as mensagens. Não? Não foi eu. Não foi você? Não. Você sabe me dizer porque só especificamente neste dia todas as mensagens estavam, inclusive as de telefone? Não sei te dizer. Só o certo que eu sei te dizer é que todos os telefones foram entregues, abertos e desbloqueados. Você foi convidado, ou você participou do casamento do seu irmão Doide, seu meio-irmão? Você foi na festa de casamento? Foi? Foi. Você foi convidado por ele? Foi bem recebido? Participou do casamento? Participei. Você nos relatou aqui que foi na delegacia no outro dia cedo levar a notícia, correto? Eu vou lhe dar uma oportunidade de talvez... É na delegacia que você foi? No batalhão de polícia aqui do lado. Então você foi no batalhão da PM. É. Não foi na delegacia de polícia. Na delegacia de polícia é onde o Rodrigo trabalha. Não. Para ficar mais fácil. Não. Não foi lá? Não. 190 você tentou fazer, veio na sua cabeça? Não veio. Não veio. Você nos disse aqui que o Jaci teria ouvido do seu pai de que para tomar cuidado contigo, que tu era um cara esperto. Você confirma isso? Confirmo. Eu vou ler uma parte, tá, Excelência, para ficar mais rápido. Lá no final do depoimento do Jaci, ele diz o seguinte: de uma conversa com seu pai, seu pai teria dito para ele que não desejava que Frank tivesse vendido a propriedade, sendo a venda feita sem a sua anuência, porém afirmou que não poderia intervir, pois a propriedade estava no nome de Frank, que já era homem e deveria tomar as próprias decisões. Sabe por que motivo o Jaci daria uma informação tão detalhada, descontentamento do seu pai, sendo que bastava ele dizer, ele é homem, ele é esperto, vende, faz o que ele quer? Porque o Jaci mentiu. Não sei o porquê da informação tão detalhada, mas meu pai, ele concordou sim. Depois. Você tem algum motivo específico de não ter dito pro seu pai antes que você ia vender a fazenda? Não, eu queria um motivo específico para as pessoas não dizerem, eu queria eu mesmo falar. Você temia de dizer antes e ele não deixar você vender? Ir lá e melar o negócio? Não. Não. Você faria de qualquer jeito? Com ou sem a vontade dele? Não faria de qualquer jeito. Se ele tivesse dito não, você não venderia? Se ele persistisse em dizer não, eu não venderia. Se ele persistisse. Você nos disse aqui que... E aí você me corrige, tá? Essa hora que você só preocupou, a sua palavra, no dia seguinte, com o sumiço, desaparecimento, ausência, qualquer que seja o objetivo do seu pai. Você confirma isso? Confirmo. No dia 18, às 11h06, tem uma mensagem assim, você escrevendo para Beatriz. Vida, pelo amor de Deus, cadê meu pai? Me ajuda. Neste trecho, nesta mensagem, para mim, há um ar de preocupação. Porque se você não tinha nenhum... Preocupei com a bebida. Não. E preocupei com a situação que ele poderia estar, mas não preocupei em situação dele estar desaparecido. Porque nunca passou pela nossa cabeça que ele estaria desaparecido, mas que ele poderia estar em algum lugar. E aí você continua. Vida, pelo amor de Deus, cadê meu pai?
Essa preocupação ainda se dava porque você queria saber onde ele estava? Era, eu queria saber onde ele estava e o que ele estaria fazendo. Você queria saber onde ele estava e o que ele estaria fazendo. Quando a sua namorada sai para buscar sua mãe, que vão procurá-la, você não teve interesse de ir junto? Eu Você estava queria na fazenda e ela estava aqui na cidade. Não. A sua namorada disse que ela chega na fazenda, depois ela sai para buscar sua mãe, e aí ela volta, procuram ela. Tem imagem dela no posto de gasolina. Você também não quis acompanhá-la. Não me recordo. Você não saiu da fazenda. Não saí. Isso. Resposta talvez Não seja saí. melhor assim. Você sabe se a sua mãe trocou muitas mensagens ou tentou ligar várias vezes e conversar com Alvino? Não sei. Sabe. Certamente vai ser preocupação da defesa e eu vou me adiantar. Isso a gente também faz como advogado. Você tem uma atividade dentro do presídio? Uma atividade laboral de trabalho? Tem. Você recebe pecúnio? Salário. Recebo. Salário. Você, cada 3 dias trabalhados, você ganha 1 na pena? Sim. Não tem mais pena de silêncio, muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Gisley? Boa noite, Frank. Boa noite. Você conhece o João Paulo? Repetindo. Só de vista. E o outro, o Dalbelo? Também. Gabriel. Só de vista. Com questão desse envolvimento de vocês dois, não existe nada. Da minha parte não existe nada. Tem mais perguntas? Doutor Jorge, doutor... Sim, senhor. Vem cá. Vem pra cá. As mulheres mandam mesmo, né? Não adianta. Quer que eu comece? Pode começar. Frank. Você alguma vez teve alguma intriga? Doutor? Desculpa. Essa pergunta até fugiu do script, mas é porque já achei interessante. Você teve alguma intriga alguma vez com o Rodrigo? Ou o escrivão? Que eu lembre, não. Não? Não. Você, quando fala assim, que problema de juventude, na sua juventude, com as motocicletas, empinando-as, teve o poder público ou o privado fazia essas organizações aqui com jovens, esses festivais, festas, e incentivava a juventude a assistir aquilo? Criaram isso como uma forma de diversão aqui na cidade? Sim, teve. 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 A prefeitura patrocinou ou a entidade privada? O que é que aconteceu? É porque é importante o advogado conhecer essas coisas para poder expor melhor a situação. Creio que foi a prefeitura. Prefeitura aqui de Foi Montes em Claros? lugar aberto. Foi? Foi. A polícia militar ficava lá para vigiar, organizar Sim, foi na Praça Central. na Praça Central. Foi só um episódio ou mais? Que eu me recordo foi só um. Teve, eu sou igual o promotor motociclista também. Depois de idoso, eu agora tenho uma 900 zerada. Amo. Moto é vida, então eu entendo bem a juventude. Eu sou um eterno jovem, apesar de ter 67 anos. Me explica um negócio. Trouxeram quem aqui desses
Roberto Boit veio? Não. Toninho Bala? Ei, Ceguinho Foguete? não me recordo. Não? É porque isso tudo faz parte da minha juventude, esse pessoal aí também. Bom, e aí vocês empolgavam com aqueles shows e queriam fazer igual, é isso? Tinha um lugar aberto do outro lado da Praça Central, que era para estar fazendo manobras, e do lado de cá, aonde tava o encontro das outras motos maiores e esse pessoal que tem mais aerodinâmica para fazer esse evento. E eles anunciaram na cidade isso? Anunciou. E isso foi quanto tempo antes desse desse fatídico dia 18 de setembro? Há muito tempo atrás. Muito tempo atrás? Foi. Por que esse processo seu só andou depois disso? Que ficou engavetado muito tempo, não ficou? Aí depois que surgiu essa denúncia aí, o trem andou. Ficou engavetado um tempinho. Muito tempo, né? Acharam esse processo seu no fundo da gaveta e puxaram para... Não é isso? Tá certo. Então eu queria só explicar, né? Tirar isso para você, para o doutor juiz ver os outros acusadores e o corpo jurado. Eu queria mostrar que tinha isso. Bom, tá bom. Agora, eu queria te fazer algumas perguntas, junto com a doutora Ana Cristina e o doutor Juscelio. Eu dei remédio para minha mãe muitos anos, e eu não gravava o nome dele. Esse era interessante, eu fui um remédio aqui, outro aqui. Minha mãe morreu de câncer aos 75 anos, meu pai de Alzheimer aos 95, e eu cuidava dos dois, amava assim extraordinariamente. Eu também não dava conta. Mas você sabe o horário que você dava os remédios? Sim. Fala para nós. Na parte da manhã, na parte do Da almoço. manhã é grande, da manhã vem lá. Cedo, eu levantar, na hora do almoço e eu entardecer. Você dava remédio de pressão? Pressão para baixar a pressão? Ou para levantar a pressão, você não sabe? A pressão dele era boa. Era boa? Era. É. Com esse tanto de cachaça era boa, bacana? O do coração e ele também era diabético. Você dava remédio? Diabético e tinha problema no coração. E tinha problema no coração, certo. Quando você dava esses remédios para ele te obedecia? Ele tomava? Tomava. Ele tinha essa consciência. Tinha. Ele bebia, mas ele estava, nesse exato momento, ele estava fora da bebida ou estava na bebida? Quando eu dava os remédios pra ele? Não, ele estava descansado, estava sem descansado. beber? Tava Algumas vezes ele estava bebendo. E você dava mesmo bebendo? Podia dar? Não. Não podia dar. Não podia dar. Quando... Eu vou fazendo um ping-pong para nós chegarmos aonde eu quero. Quando o Edmar, tem até num depoimento aqui, num depoimento dele diz que quando ele separou da mãe dele, ele criou uma barreira entre eles, assim, psicológica, e não ficou comparecendo. O Edmar vinha muito aqui? Não. Não? Não. Visitar o pai dele? Não. Quanto tempo ele ficou sem ver o pai dele? Sem ele vir aqui, nem me recordo quando ele veio cá. Mais ou menos. Só me recordo agora da última vez. Qual foi a última vez? Em junho. Em junho de 2020. 2020. Ele deixava de vir 20 anos, por exemplo, aqui? Deixava. Deixava? Deixava. Ele pedia bênção pro pai dele por telefone? Não. Não? E a Fabiana vinha aqui, né? A Fabiana vinha. Fabiana. E a Érica? É Érica mesmo, né? Ela vinha? Não. Não, era só a Fabiana. Só. Sua mãe gostava muito, gosta, né, da Fabiana, né? Esse episódio vai deixar de gostar. Todos nós. Todos vocês.
O Edmar diz que você, eu não sei se ele usou, você pode até me corrigir, tá? Se ele usou a toda hora a questão de que você levantou por diversas vezes a questão do inventário, né? Ele levantou. Pode usar a palavra, pode falar. Doutor, eu estou aproveitando aqui para acertar os honorários do Edmar, que ele vai ser denunciado por abandono de pai. É isso? Estou preferindo acertar já os próximos honorários. Então, pode continuar, doutor. Continua, doutor, por favor. Bacana, gostei de saber. E dá acessado. Lógico, realmente. Esse aí, né? Alienação parental também. Já na minha área. Eu preciso. Vamos fazer a pergunta? Vamos. Eu preciso saber disso. Se alguma vez você abordou com ele pessoalmente a questão de, vamos fazer esse inventário logo, vamos tratar de dividir. Você. Não, senhor. De jeito nenhum. Pessoalmente, quando ele estava aqui, Não, senhor. não tratou? Não, senhor. E por telefone? Por telefone eu retratei. Você tratou? Tratei. Tá bom. Você tratou mais de uma vez ou uma Não, vez? senhor. Só uma vez? Só uma vez. Qual que foi a resposta dele? Que iriam organizar, que nós iríamos organizar. Que iria organizar. Quando o seu pai vendeu as terras no Mato Grosso e repartiu o dinheiro em quatro partes, deu 3 partes para eles e uma para você. Foi. Essa terra ficou no seu nome já, registrada? Sim. O que o Edmar fez com a parte dele? Que você ficou sabendo? Não me recordo. O que o Edmar fez da parte dele. Não se recorda? Tá bom, não tem problema não. Quando, no dia 18, o dia do fato, às 20h49, o Alvino liga para você de WhatsApp, 20h49, e começa a falar. Até eu pedi, excelência, esse é o momento do vídeo, de colocar o vídeo? Porque eu passei para você? É. Eu queria até que passasse esse vídeo agora, o do Alvino. Para o corpo de jurado ouvir Quanto isso. tempo de... É pouquinho. É segundos. É. Começa a 20h49. Acho que é uns minutinhos, excelente. É. Acho que tem um pouquinho antes. É o primeiro aí, né, que eu te passei. O primeiro que eu te passei é 20h49, não é? É a continuação do vídeo do doutor. Um pouco depois, né? 40 minutos. É 40 minutos depois? Não, é esse horário aí mesmo, é outra coisa aqui, é isso que você tá certo. 20h49 a mídia da audiência de Não, não é da audiência, Não, só das... Não, é daqueles dedos áudios. é dos Isso. áudios. Porque é muito importante esse vídeo. Ele vai mostrar muita coisa. 21 segundos? É, pouquinho. São a sequência, mas são bem rápidos. É assim, excelência. 20h49, 20h52, 21h03, 21h05, 21h06. É rápido. Pode? É, só gostaria que o corpo de jurado... Meu pai acordou bravo, nervoso, aqui comigo.
Ô, caralho! Ele botou a música, caralho! Eu falei, não, velho, é devagar, Frank. Né? Só que não pode, né? Acordar doido assim, tá doido? Não pode. Na hora eu tô com estupim curto, aí é problema, né? Ó, Frank, ele acordou nervoso, xingando eu. Não pode, Frank. Se eu xingar eu, aí vai dar problema pra ele. Tá doido? Eu não aceito nem meu pai me xingar, tá doido? É, só isso aí. Frank, pelo que eu vi aí, ele estava ameaçando o seu pai, não era? Sim. Por que ele ligou para você? Esse horário você estava onde? Tava no aniversário, na reunião que fizemos a confraternização para a Bia. No dia 18? Sim. É, lá perto dele você não estava mesmo, não, senão ele não estava ligando para você. E esse estilo de comportamento era o comportamento dele com relação ao seu pai? Não. Não? Esse dia, por que ele falou isso? Ele estava bêbado? Tava tonto. É tonto? Tonto é Bêbado. cheio de bêbado. Não, tá certo. Então ele não tinha medo do seu pai, não, né? Não. Ele tinha medo de você? Não. Frank, deixa eu te perguntar um negócio. Você tinha um relacionamento próximo a ele? Tinha. Tinha. Mas se você mandasse matar seu pai, você deixaria... Vamos na lógica, você deixaria uma testemunha viva, que você não é nada dele? Não. É uma questão lógica. Eu não entendo isso. Pô, repete a pergunta, eu não entendi. Não, mas é uma pergunta até minha mesmo. Mas no debate eu vou... falou, e as Não, é pessoas porque no ouviram. debate eu vou falar. Vou falar pode abordar falar, Eu só muito queria isso. entender a Eu pergunta. posso falar? Qual que é a pergunta, doutor? Depois de uma colocação, eu perguntei depois assim, ó. Você tem... Posso falar aqui no microfone? Você tem relacionamento, você gosta? Eu gosto. Eu queria ver o que ele fala. Gosto do Cunha. Mas você é acusado de matar seu pai. Você mataria, se fosse para você ter matado, se acontecesse de matar alguém, você ia deixar uma testemunha? Já que você está matando seu pai, você vai deixar uma testemunha? É uma questão que eu estou levantando, porque eu vou debater muito sobre isso. Isso é uma pergunta? Não. Ah, tá. Eu estou desabafando aqui. Então, é porque o debate daqui a pouco. Mas eu Pode fazer a pergunta, por favor, doutor? Não é? É porque está me intrigando esse negócio. Cristina, vai fazendo aí. Eu quero fazer um negócio aqui. Frank, sobre a morte do seu pai. Olha, sobre a morte do seu pai. Se fosse para voltar esse dia atrás, o que você tinha feito? Eu tinha saído de lá. Por quê? E se eu tivesse lá, não teria acontecido. Eu teria brigado, eu teria ido junto com ele, nós dois estaríamos aqui agora. Ah, muito bem. Frank, uma questão que vai levantar demais, que se discute demais. Você demorou a comunicar o sumiço do seu pai para a polícia militar? Você demorou? Você acha que você demorou? Não. Por que você acha que você não demorou? Porque, como eu disse, eu não pensava na possibilidade de ele ter sumido, de ele ter desaparecido, de ter acontecido algo do mais do que aconteceu com ele.
E eu acreditava que ele iria voltar, igual todas as vezes ele saía e voltava. Eu acreditava nessa tese, eu batia nessa tese que ele iria voltar. Eu não acreditava que teria acontecido algo de pior com ele ali. E nunca aconteceu. Franco, quando o subtenente Lourivan disse que ouviu aquele pedido de ajuda para localizar seu pai e tal, mais cedo, nas redes sociais, você fez pedidos? Fiz. E você falava o quê? Se alguém tinha visto meu pai por aí, que desse notícia que a gente estava atrás dele. Alguém ligou para dizer para você, ó, Frank, seu pai, eu vi isso, ó, Frank, isso, aquilo. Eu me recordo, não. Não? Ana Cristina, Sim. assuma aí. Frank, Fala aqui. desculpa. Frank, aqueles equipamentos de segurança da fazenda, eles estavam funcionando? Do meu conhecer, não. E por que foram instaladas aquelas câmeras na fazenda? Foi instalado quando eu fui para Barra do Gás fazer faculdade. E ficava só mais meu pai e minha mãe lá. E quando você retornou, você nem se preocupou em saber se estavam funcionando ou não? Você não tinha esse conhecimento? Não. Depois caiu um pé de manga lá no galpão, ainda acabou de estragar, danificar alguns fios, algumas coisas, mas eu nunca... Certo. Em relação ao telefone celular na fazenda, ele funcionava em algum momento lá na porteira? Falaram que ele funcionava, tinha um funcionamento, ou era só a questão de WhatsApp lá dentro da sede, porque tinha uma internet rural lá? Como é que era a questão de celular? Quando eu tinha que usar o celular, eu tinha que subir um pouco mais acima na estrada. Eu não pegava. Não pegava. O que Ou pegava, quando eu tava no meio do pasto, lá em cima, a cavalo, às vezes pegava. às vezes pegava. E lá dentro era do Do Wi-Fi. Wi-Fi que vocês tinham lá. Certo. Mais alguma? Doutor? Deixa eu só... Fica, tá? Não, pode perguntar quando eu olho aqui. Não, então você faz aqui, se eu tiver alguma que você pergunta. Tem que falar. É porque fala no microfone aqui, José, por favor. Frank, Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui. Frank, esquece que você está aqui nessa condição de estar respondendo, tá? A pergunta é simples. Com o falecimento do José Diogo, o Frank obteve alguma vantagem com o falecimento dele? Nenhuma. Não obtive nenhuma vantagem. Então vamos agora à segunda. Tomando por hipótese que você seria o mandante da morte dele, você obteria alguma vantagem com isso? Pelo contrário. Não teria vantagem nenhuma. Terceira e última. O Frank teve alguma desvantagem com o falecimento do José Diogo? Toda. Pode numerar para nós algumas? Perdi meu amigo, meu companheiro, pessoa que eu amo, meu espelho. Perdi parte de mim. Perdi ali muita coisa, doutor. Muita coisa que foi ficando para trás, que machuca, que dói, que me constrange. Que só eu sei dizer o que eu sinto dentro de mim. Em relação à sua família? Em relação à minha família, você fala aqui com a morte do meu pai, o que eu perdi? Perdi ainda mais ainda o vínculo com os outros irmãos. Perdemos aquele agrupamento de união de família, de todo mês de julho comemorar o aniversário dele o mês inteiro. A alegria se diminuiu e... Só, doutor.
Pronto. Obrigado. Agora, a minha última pergunta, que é a que eu, como criminalista, mais gosto e que eu acredito muito no ser humano. Frank, e você lá na CPP, o que você tem construído para nós aqui de fora? Qual que é o seu trabalho lá? Qual que é o seu desempenho? O que você faz lá? Conta para nós. Trabalho na empresa de roupa, sou chefe geral de desempenho de produção e coordeno a produção, vejo se está de boa qualidade, de bom aproveito e sou responsável pelo modo de respeito. Frank, eu te perguntei um dia, Frank, você quer que eu faça um HC para te tirar daí? Eu acho que agora nós podemos fazer isso. Eu falei que não, Por que você falou que não? porque eu queria sair com a minha integridade e honestidade provada. E que o povo de Montes Claros acreditasse em você, não era? Justo. Foi isso, não? Bacana. Você não tem mais nada para falar? Tem alguma coisa para falar? Porque eu encerrei. Você deseja falar? Não. Tem mais nada, não? Então tá bom. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Pode sentar lá no lugar do senhor, tá? Pode trazer o João Paulo. São 5 minutinhos.